porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Bem, esse texto aqui, o apóstolo Pedro, ele está concluindo sobre o assunto do sofrimento. Qual é a finalidade do sofrimento na vida cristã? Então ele começa aqui a argumentar que tanto o sofrimento, quanto as perseguições, as frustrações, abandono que acontecem na vida cristã, elas são para purificar os seus filhos e também apresentá-los inculpáveis diante de Deus. Então esse é o maior objetivo. Então aqui o apóstolo Pedro ele começa a ensinar como que os cristãos eles devem enfrentar esse momento, essa fase da vida. No versículo 19 ele fala assim: portanto também os que padecem, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, diante daquela situação difícil que na maioria das vezes são ali colocadas injustiças para dificultar ainda mais esse processo da aprovação, injustiças do mundo contra os servos do Senhor. E aqui ele fala, olha, faça o bem, entregue a alma ao Senhor e siga fazendo bem. E uma das coisas mais difíceis é você ser apertado, na sua vida, em todos os aspectos da sua vida, se sentir confrontado, vivendo debaixo de muitas perturbações, e você se manter fazendo bem ao próximo, agindo com benevolência, agindo com amor. E tudo isso deve ser manifestado no processo do sofrimento. Porque Deus ele quer moldar os seus filhos à imagem de Cristo. Então, de tempos em tempos, Deus coloca os seus servos em situações de provação, para que eles sejam levados ao nível mais profundo ali de que eles têm que ali falar sobre a sua fé, expressar a sua fé em Deus no meio das tribulações, das angústias da vida. Provar sua fidelidade ao Senhor. Então, as provações aqui, elas são apresentadas como juízos antecipados de Deus, que tem esse fim de fazer com que o seu povo dê um bom testemunho diante do mundo. Porque a igreja, o povo de Deus, precisa dar exemplo, principalmente naquilo que se diz sobre o arrependimento. Precisa dar exemplo. E as provações, elas funcionam para também nos levar a um nível profundo de arrependimento das obras que não glorificam a Deus, de questões da nossa vida que precisam ser abandonadas, precisam ser deixadas, para que possamos viver a vontade do Senhor, para que possamos nos submeter apenas à ordem do nosso Senhor. Então, essas provações, elas trabalham no caráter.
no caráter cristão. Elas mudam a forma errada que de tempos em tempos parece que o mundo tenta nos colocar. Então o Senhor, ele traz com que o seu povo ali, para que aconteça um tratamento, né? E a importância da provação, Pedro está dizendo aqui que os cristãos devem aceitar as provações de Deus, sem murmurar. Passar por esses sofrimentos, mas tendo viva a esperança de que Deus, ele vai dar o escape, de que ele vai dar a vitória e de que o nome dele vai ser glorificado através de nós, né? Então aqui nós podemos entender, né, toda a Bíblia, que primeiramente, antes de Deus tratar com o mundo, Deus trata com a sua igreja. Deus trata com o seu povo. Antes dele começar a fazer a obra que ele precisa fazer no mundo, de transformação, de justiça, de juízo, ele primeiro começa pela sua casa. E sempre começando daquele que está em evidência, né, que está à frente, ou seja, os líderes, até os últimos, digamos assim. Né? Então, aplicando essa palavra, né, no sentido escatológico, nós aprendemos que as dispensações da obra de Deus, elas sempre acabam com julgamento. Né? Ao todo, são 7 dispensações que existem. E, atualmente, nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. E a dispensação da graça fala ali da obra que Cristo fez no Calvário para salvar o mundo, para resgatar as pessoas para Deus. Então, ao final das dispensações, Deus termina ali com um acerto de contas. Ele estabelece ali as suas orientações para que as pessoas se submetam. E aqueles que não se submetem às suas leis, às suas regras, passam por esse julgamento. E acontece ali aquela separação, né, entre os justos e os ímpios. E os justos, né, nesse sentido aqui dessa penúltima dispensação, eles vão para o descanso do Senhor, que é a 7ª dispensação, a dispensação do reino milenar de Cristo. Né? Então, aqui nós podemos ver também aquilo que Cristo falou em Mateus capítulo 13, que fala sobre a separação do joio e do trigo, em que Deus ali vai estar nos últimos dias, né? Fala sobre o julgamento de Deus, em que ele vai colocar o trigo no seu depósito, vai guardar os justos, e os ímpios, que são representados pelo joio. É muito parecido com trigo, mas não. É como uma erva daninha. E vai fazer com que eles sejam queimados, sejam destruídos. Então é importante lembrar que todas as vezes em que o Senhor ele se assenta para fazer justiça numa sociedade, né, num povo, ou até em nível mundial, primeiramente ele começa com o seu povo. E que possamos estar aceitando os processos que Deus nos leva, para que possamos testemunhar ao mundo que Cristo vive em nós e de que Ele
é o Senhor da nossa vida, o Senhor que nos resgatou e que com Ele nós temos uma aliança eterna. Amém?